Sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal Curiosamente Aprendiz. Se você é novo aqui, eu lhe peço que se inscreva no canal. Se gostar do vídeo, por gentileza, dê o seu like e sua opinião, tudo isso é muito importante para mim e motiva a continuar trazendo conteúdos. Iniciamos o nosso vídeo de hoje falando sobre o livro chamado A The Wreck of the Titan, também chamado de A Futility. Esse livro, de 1898, teria pressentindo, com riqueza de detalhes, o acidente do navio Titanic, ou seja, muito antes do fatídico dia 15 de abril de 1912. No cerne das várias histórias e narrativas está o escritor americano Morgan Robertson. Qualquer pessoa familiarizada com a trágica história do Titanic provavelmente já ouviu falar da obra Futility ou A The Wreck of the Titan, títulos que de agora em diante passarei a tratá-los em português, ou seja, Futilidade, ou Ao Naufrágio do Titã. O livro de Robertson havia sido escrito 14 anos antes da viagem inaugural do Titanic e parecia sinistramente profético em seu conteúdo. A empolgação em torno do romance recebeu críticas injustas de oponentes que aparentemente nunca haviam lido. Então, o que realmente aconteceu no livro de Robertson? Podemos chamá-lo de profético? Quais fatores poderiam ter influenciado ao naufrágio do Titã? Hoje, vamos tentar responder a essas perguntas. O Naufrágio do Titã, uma obra de ficção de Robertson, possui vários pontos interessantes na trama. O naufrágio de um transatlântico de luxo que se acreditava ser inafundável, com perdão do neologismo. O destino de um homem que sobreviveu à morte certa ao saltar para um iceberg após a colisão devastadora, e os litígios das companhias de seguros que estavam estritamente interessadas no lucro em detrimento de vidas humanas. Vale ressaltar que o nome original do livro era A Futilidade, e o subtítulo era O Naufrágio do Titã. Esse subtítulo foi incorporado como título em 1912, após a tragédia real. Também foram feitos alguns ajustes na segunda edição, por exemplo, os motores e o deslocamento do navio foram significativamente aumentados. De qualquer forma, as demais coincidências são inquietantes. O que poderia ter influenciado os escritos de Robertson e por que os nomes dos dois navios são tão semelhantes? Essas são talvez preconcepções do próprio autor. Parece que navios com nomes derivados dos titãs míticos compartilham um destino trágico comum. Por exemplo, em 1865, a embarcação a Brig Titânia foi atingida por uma tempestade severa que causou um vazamento, e toda a tripulação teve que ser resgatada por outra embarcação rumo à Flórida. Em 1880, 18 anos antes de Robertson escrever sua obra e 32 anos antes do naufrágio do Titanic, o navio a Titânia colidiu com um iceberg, e quase toda a tripulação sobreviveu, exceto o proprietário do navio, Sr. Risse. Em 1882, o navio a vapor a Titânia conseguiu realizar 10 viagens bem-sucedidas de Newcastle, Inglaterra, para os Estados Unidos e de volta, antes de desaparecer em circunstâncias misteriosas. Os proprietários da embarcação acreditavam que ela poderia ter colidido com um iceberg ou enfrentado condições climáticas severas no Atlântico Norte. Cada um desses 3 acidentes ocorreu durante a vida de Morgan Robertson, que nasceu em 1861. Também vale ressaltar que Robertson começou a velejar aos 5 anos de idade e alcançou o posto de primeiro imediato em 1877. Nos seus próximos 10 anos, ele estudou ourivesaria e se tornou um especialista em diamantes. Devido à sua visão fraca, ele se aposentou dessa profissão. Robertson então tentou escrever contos e foi bem-sucedido. Como um marinheiro experiente, é provável que ele tenha ouvido falar das 3 tragédias envolvendo o nome da embarcação a Titânia. Isso pode ter afetado sua decisão de nomear o navio fictício fatal de A Titã. É importante notar que em 4 de maio de 1897, o transatlântico alemão a Kaiser Wilhelm HMD Acarosa foi lançado. Ele era, ao mesmo tempo, a maior e mais rápida embarcação do mundo.
A Marinha Britânica, que havia sido a mais poderosa do mundo na época, não apreciou a concorrência com os alemães. Robertson teria percebido que a Inglaterra tentaria rapidamente recuperar sua supremacia marítima, talvez essa tenha sido a razão pela qual ele baseou sua história no maior navio do mundo. O livro foi lançado para venda um ano após os triunfos alemães, mas não obteve reconhecimento internacional, pois o navio britânico, de forma simbólica, naufragou no oceano. É bastante possível dissipar os mitos sobre o número de botes salva-vidas no Titanic. O número foi baseado nas leis de navegação e tonelagem do navio. Alguns especialistas afirmam que 24 botes salva-vidas não seriam suficientes para todos os passageiros do Titã. O navio oceânico fictício afundou muito rapidamente e apenas 2 dos botes foram disponibilizados para salvar a mais de 3.000 pessoas. Há também a trama no romance em que o personagem principal, John Holland, e a filha jovem de suas antigas amantes buscam refúgio em um iceberg como uma variante de como possivelmente resgatar os passageiros. A ideia também foi mencionada pelo diretor de cinema James Cameron no documentário de 2012 denominado A Titanic e The Final Word. Diante de todo esse contexto, perguntaram para Cameron como ele teria salvado todos. E ele respondeu, e acredito que há algumas maneiras de fazer isso. Minha primeira ideia favorita é colocar todos no iceberg, pois ele não está afundando. No entanto, como se descobrem ao naufrágio do Titã, o iceberg carregava uma ameaça significativa. Holland se viu lutando contra um urso polar que havia se estabelecido no gelo gigantesco. De toda forma, não é incomum ouvir pessoas erroneamente mencionando o fato de que Titã, assim como o Titanic, afundou em sua viagem inaugural a caminho de Nova York. No entanto, o Titã estava em sua terceira viagem de retorno de Nova York para Liverpool. Apesar dessas, digamos, pequenas discrepâncias, ainda há algumas coincidências bastante impressionantes. Ambas as embarcações eram de origem britânica, ambas foram construídas com aço, possuíam 2 mastros e 3 hélices, e ambas colidiram no norte do Atlântico em abril após atingir um iceberg pelo lado a estibordo. Ambas as embarcações tinham um número insuficiente de botes salva-vidas, e ambas estavam viajando a cerca de 25 nós ou perto disso. Por último, os nomes muito semelhantes de Titã e Titanic são difíceis de não serem notados. Se você tiver interesse no romance de Robertson, recomendo que você leia a sua obra. Você deve saber, no entanto, que não é a história do luxuoso navio de cruzeiro, mas sim a de um homem a bordo. É uma história de amor. Trata-se das pessoas responsáveis pela criação do Titã e como suas ações levaram à morte de 3.000 pessoas. É sobre coragem e covardia e, agora, conhecendo a história do autor e suas escritas, você está livre para decidir por si mesmo se a The Wreck of the Titan ou O Naufrágio do Titã é um livro de profecia ou apenas uma infeliz coincidência. O que não se pode negar é que esse livro, teoricamente profético, somado ao fato real da colisão do Titanic, trouxeram palco fértil para teorias conspiratórias que, para muitos, valeram-se do livro como uma inspiração para fazer com que o Titanic repousasse eternamente sob o Oceano Atlântico. E é aqui que as teorias fantasmagóricas e conspiratórias florescem em um solo fértil. Há rumores de que a denominação a Titanic esteja sob uma maldição. Recentemente, foi divulgado um vídeo feito em 1986 que mostra coisas bastante estranhas no navio naufragado. Pesquisadores acreditam que o navio possa estar assombrado pelo seu antigo capitão, o Capitão Edward. Muitas pessoas afirmam ter avistado o fantasma do capitão até mesmo ao visitarem o Museu do Titanic. E não é apenas isso. A casa onde o capitão cresceu também seria assombrada, e inclusive o casal de moradores abandonaram a residência, supostamente, em razão do poltergeist. Como se não bastasse todas essas situações, no mínimo, curiosas. O capitão Edward possuía um espelho de mão que era rotulada como um item amaldiçoado. Inclusive,
esse espelho passou por vários possuirdes ao longo de mais de um século. Recentemente, ele foi leiloado no Reino Unido. Com relação às teorias conspiratórias, a internet também é farta, e uma delas aponta os jesuítas como os responsáveis pelo afundamento do Titanic. Segundo essa teoria, como os jesuítas tinham influências significativas no sistema bancário e eles não queriam que isso fosse alterado, teriam eles elaborado um plano para afundar o navio e matar as principais personalidades da época que queriam alterar o status quo financeiro vivenciado. Essa teoria ganha mais destaque quando se aponta o capitão do Titanic como um grande jesuíta. Além disso, afirmam ser o capitão com uma pessoa extremamente competente em seu ofício, além de ter uma excepcional perícia e, por essas razões, jamais cometeria o erro de colidir o navio com um iceberg. Em conclusão, essa teoria da conspiração enxerga diversas supostas falhas que teriam ocorrido dolosamente para que o Titanic fosse afundado como foi. Outra teoria afirma que JP Morgan afundou o navio para eliminar seus concorrentes, todos milionários. O motivo pelo qual Morgan desejava a morte dessas pessoas é porque todos eles teriam, hipoteticamente, se opostos à criação do Federal Reserve, instituição reguladora dos bancos nos Estados Unidos. Com efeito, a base que sustenta essa teoria gira em torno da afirmação de que Isadora Straus e Benjamin Gouge estavam a bordo do Titanic quando ele afundou, pessoas influentes que não concordavam com a criação do mencionado órgão financeiro. A teoria ganha luz quando descobrimos que o próprio JP Morgan também era para estar no navio, mas decidiu de última hora não embarcar. Por que será que ele não embarcou? A teoria responde dizendo que não houve o embarque porque ele saberia do fim trágico que esperava no navio. Contudo, é importante ressaltar que isso são apenas teorias da conspiração, não há provas nesse sentido, devemos interpretar tudo isso apenas como ideias, sem levá-las ao pé da letra. Até porque, se adentrarmos mais profundamente no estudo da história da criação do Federal Reserve, notamos que a segunda teoria conspiratória possui uma falha que a aniquila, pois, tanto Benjamin Gouge quanto Isadora Straus, na verdade, não se opunham à sua criação. Logo, essa teoria conspiratória perderia seu principal alicerce estrutural. Final e cronologicamente, adentramos agora no trágico capítulo mais recente dessa história sem fim chamada a Titanic, qual seja, o caso dos turistas que desejavam visitar os destroços do navio no fundo do mar. Os pontos estranhos e curiosos desse caso se iniciam logo na construção do submersivo, se ele foi concebido pela empresa OceanGate. Essa empresa é conhecida por construir pequenos submarinos para pesquisas subaquáticas. Mas, até então, não se dedicava ao turismo. Isso mudou e ela desenvolveu um itinerário de lazer com o propósito de explorar as estruturas submersas do lendário navio Titanic. Portanto, estruturou-se uma expedição para investigar as profundezas do naufrágio do Titanic e os ingressos para essa excursão luxuosa foram comercializados, permitindo aos participantes desfrutar de uma jornada de cerca de 8 horas por uma quantia considerável de $250 mil. Embarcaram na viagem 4 indivíduos abastados, acompanhados por um piloto. O objetivo era atingir uma profundidade de 3.800 metros. O primeiro ponto, digamos, curioso, é que o submarino utilizado não dispunha de janelas, portanto, as 4 pessoas mencionadas não teriam sequer a capacidade visual para contemplar o Titanic diretamente, mas sim através de um monitor de televisão integrado ao interior do submarino. Dentre os ocupantes do submarino, encontram-se um empreendedor britânico, um empresário paquistanês e seu filho, um ex-comandante da Marinha Francesa, e o próprio dono da empresa OceanGate. O segundo ponto, digamos agora, no mínimo curiosíssimo, é de longe, a parte mais peculiar de toda essa narrativa, se ultrapassa a compreensão mais singela sobre segurança, todas as informações advindas da internet, de portais e agências internacionais sérios, trazem que o submarino em questão foi construído de forma que beira o amadorismo. Foram utilizadas peças adquiridas em estabelecimentos de construção civil. Notem, foram comprados componentes de submarino em lojas de materiais de
Construção comuns nos Estados Unidos. O que mais me espanta é que, surpreendentemente, todo o controle da embarcação é realizado por meio de um joystick muito parecido com um controlador de videogame, e de um videogame que sequer é de última geração. Pessoal, sequer havia um GPS no submarino caseiro. Se é surreal pensar que essas pessoas, esclarecidas, aceitaram se colocar nessa situação. Adicionalmente a tudo isso, frisa-se que o submarino não possuía qualquer tipo de aprovação ou certificação de autoridades competentes. Não havia, sequer a obtenção das licenças necessárias para operar como atração turística. Isso nos leva a crer que o submarino amador foi construído e lançado ao mar por seu próprio dono, que financiou a empreitada com seus próprios recursos, e para finalizar todo esse roteiro, ocorreram os convites aos interessados, que, assustadoramente, responderam e confirmaram suas presenças. Pessoal, percebem que as pessoas que se colocaram como turistas dessa empreitada não eram qualquer pessoas desinformadas. Não é sequer admissível cogitar que essas pessoas não teriam as informações de segurança, especialmente por conta dos status sociais que sustentavam. Impensável que elas se colocariam em uma máquina sem antes ter conhecimento minimamente de onde estariam se metendo. Tanto isso é verdade que a empresa OceanGate, para agravar ainda mais a situação, exigiu que os passageiros assinassem um termo de ciência e de responsabilidade. Esse documento afirmava que qualquer eventualidade poderia ocorrer, incluindo traumas e até mesmo a morte. Portanto, mesmo cientes de todos esses riscos, os 4 milionários assinaram o termo, embarcaram no submarino e acreditaram que essa seria uma boa ideia. Me assusta a capacidade de persuasão que o dono da empresa possuía. À luz de todas essas informações, você, milionário, ciente de tudo isso, embarcaria nessa viagem? Pagaria mais de R$1 milhão para entrar em um cubículo subaquático que sequer possuía janela para contemplar as profundezas do oceano? Eu sinceramente não faria isso. O fato concreto é que o submarino encontrava-se desaparecido. Dentro dele, havia apenas suprimento de ar para 4 dias, porém, ao que tudo indica, o submarino sequer aguentou todo esse tempo, pois, devido à altíssima pressão, ele acabou se implodindo. As marinhas dos Estados Unidos, Canadá e França uniram-se na busca pelo submarino, mas apenas encontraram destroços de sua estrutura. Infelizmente não foi possível localizar os turistas e o piloto. A verdade é que a mística em torno do navio Titanic cega as pessoas que se colocam em situações extremamente perigosas para tentar ter algum contato com o navio, ainda que de forma indireta. A que se deve toda essa sanha? Seria isso a maldição do Titanic? Atraindo para o seu entorno mais almas humanas para que repouse no fundo do mar ao seu lado? Por hoje é só. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e seus comentários. Gostaria muito de conhecer as suas opiniões. Se possível, inscreva-se no canal. Um grande abraço.